Olá! O Estatuto da Criança e Adolescente completou em julho desse ano 25 anos de existência. Ele é considerado um marco jurídico na defesa da infância e da juventude. É considerado um dos mais modernos e eficazes estatutos do mundo. E mesmo assim é desconhecido e descumprido em várias partes do Brasil. Esse é o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, recebemos aqui o Watson Arantes Gama, que é o presidente do Conselho Regional de Psicologia. Muito obrigada, viu, Watson, pela sua presença. Obrigado, eu. Muito feliz com a abertura desse espaço. Também recebemos o presidente da Comissão da Criança e Adolescente aqui da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Carlos Antônio, do Solidariedade. Muito obrigada, deputado. Prazer é meu de poder estar aqui mais uma vez e discutir uma causa tão importante que é da criança e adolescente. E, claro, também recebemos Cida Alves, que ela é representante da rede, é grande o nome, representante da rede de atenção às crianças, adolescentes e mulheres em situação de violência no município de Goiânia. Muito obrigada, Cida. Eu agradeço o convite e espero trazer um pouco de informação e ressaltar a importância desse estatuto na vida de nossos meninos e meninas. Com certeza, e a Cida ainda vai nos trazer alguns casos, né, alguns relatos aqui do que eles vivem, né, pegam ali no dia a dia das crianças. Bom, deputado, 25 anos, o senhor estava até participando de uma audiência, né? Há o que se comemorar ou não? Sim, o Estatuto em si já se pode comemorar. Ele é uma das leis mais eficazes que nós temos, embora a sua aplicabilidade não esteja ainda na totalidade, né? Mas eu entendo que o Estatuto ele é uma ferramenta importante, é uma bússola importante no atendimento e proteção à criança e adolescente. Pena que ele levou muito tempo para começar a ser discutido. Eu, pelo que eu acompanho, somente a partir do 20º aniversário é que começou realmente a se levar em consideração a necessidade da sua aplicabilidade. Mas é uma ferramenta extraordinária, repito, ele ainda não conseguiu ser aplicado na sua totalidade. E se fosse, não precisaríamos mais de nenhuma lei no atendimento e proteção à criança. O problema é essa informação, né? Muitos municípios não têm acesso, né, Watson, e não aplicam, justamente por falta de conhecimento, né, da questão do estatuto. O senhor acha que falta divulgação com relação... Ele é de 88, o ECA, né? Já era para estar todo mundo assim, mais a par, né? Principalmente as pessoas que trabalham com esse assunto. Na verdade, são 25 anos desse estatuto e a gente tem que fazer uma reflexão aqui, né? Por que a gente precisa de um estatuto da criança e do adolescente, ou da pessoa idosa, ou da pessoa com deficiente? O que acontece com a nossa sociedade que espontaneamente ela não cuida dessas crianças e desse adolescente? Então é interessante a gente fazer uma reflexão, porque se hoje a gente fizer uma pesquisa, o que as pessoas, né, o que a sociedade, ela vai querer mesmo para essa criança e adolescente? Então é interessante que a Cida tem aí a rede, né, contra a violência da criança, do adolescente e da mulher. Por que a gente precisa disso? Porque a gente vive uma cultura realmente voltada para a violência, né? Então, quando a gente vai fazer, eu como psicólogo vou fazer um trabalho com família e tudo mais, e a gente discute da necessidade de bater no filho, etc., as pessoas elas falam que eu sou pai, então eu tenho direito, eu vou bater. A gente sabe que uma família estruturada não é só o pai, a mãe e a criança. Às vezes a avó cuida da criança, às vezes a mãe ou o pai. E tem que ter o quê? Disciplina e amor e afeto. Então, se esse pai e essa mãe cuidam dessa criança e desse adolescente, realmente eles estão protegendo e não precisa da intervenção da lei para que isso aconteça. Por que eu disse isso? Porque realmente as nossas leis, elas ficam distantes das pessoas. Então, as intervenções, né, do Estado, o CRAS, o próprio CREAS, porque o CRES,
O CREAS, ele já atende crianças e adolescentes, jovens, idosos, que já foram violentados, né? Que já realmente seus direitos eles foram aviltados. E essa distância é por quê? Porque é interessante para os mandatários que as pessoas elas fiquem alienadas a isso. Sim. Então, o Estatuto, e eu e Cida já tem muito tempo que a gente está nessa área, né, Cida? Eu trabalhei muito tempo com meninos em situação de risco, de rua, porque a gente pensa que o menino de rua, ele sai com a sua malinha e vai falar, agora eu vou roubar, né? Essa criança, ela é expulsa de casa pela violência, né, familiar e pela violência do Estado também, que não cumpre com as políticas públicas. Então, realmente, como o presidente disse, a importância do Estatuto, por quê? Porque nós precisamos de uma lei que realmente proteja essa criança e esse adolescente. E antes dessa lei, gente, era o Código do Menor. A criança e o adolescente eram considerados um só. E todos eram vulneráveis e eram considerados um peso para o Estado, né? Era complicado antes também, né, do Estatuto. Luciana, só precisa ser dito na fala do nosso psicólogo o seguinte, você mudar a cultura de um povo com uma lei não é fácil, né? O que se tinha antes? Que a criança, quando completava 7, 8 anos, ela tinha que pegar uma caixa de engraxate ou pegar uma caixa de isopor, tentar ganhar uma sobrevida, trazer um dinheiro para casa, porque o pai lhe exigia isso. Se é na roça, tinha que acordar 4, 5 horas da manhã para acompanhar o pai, voltava à noite, muitas das vezes nem estudava. Então, isso era uma cultura que existia no país. Aí a sociedade, ela compra aquilo que lhe convém, né? Sim. O que a sociedade comprou? Olha, hoje o pai não pode mais disciplinar o filho, não pode bater no filho, o pai, a criança, o adolescente não pode mais trabalhar. Essa é a compra geral que a sociedade fez. Nós sabemos que não, o Estatuto reza que não. O que ocorre hoje? O pai ele pode disciplinar o filho, ele não pode espancá-lo, né? Que é diferente de você disciplinar o filho. O adolescente, ele pode trabalhar, só que em programas específicos. Aí entra o que foi dito aqui. O Estado, quando se fala Estado, não se fala só governo estadual. A estrutura, né, de gestão, ela está preparada para oferecer isso? O menor tem a vaga, né, garantida em algum programa para poder ser absorvido e trabalhar de acordo com aquilo que é pré-estabelecido? Então, eu acho que nós fizemos um estatuto. Por isso que eu disse que levou 20 anos para que, de fato, ele começasse, né, a ser despertado. Por quê? Porque não se preparou. Vem cá, se você disciplina isso, você tem que oferecer algo. E isso não foi oferecido ao longo do tempo. Hoje, já existem programas que, né, absorvem o menor... No caso, o menor aprendiz, né, dos 14 anos em diante, jovem, pode trabalhar, né? Menor aprendiz e outros programas que hoje absorvem a mão de obra do adolescente, né? Então, nós precisamos entender isso. Uma coisa que hoje, e aqui nós temos 2 defensores da causa da criança e do adolescente, hoje quem defende a causa da criança e do adolescente, de certa forma, entre aspas, é até marginalizado, porque o que se fala? Não, vocês estão protegendo bandido, né? Vocês estão protegendo bandido. E a gente sabe que a realidade não é essa, mas é porque se imputa, né? Infelizmente, e aí, sem nenhum receio, digo aqui, a grande mídia fez questão de vender isso para a sociedade, que a violência no Brasil, ela tem origem no adolescente, né? Que hoje, pelo fato do adolescente não trabalhar, é que ele se torna um bandido e por aí vai. São várias e várias questões que a gente precisava colocar à mesa com muito mais tempo. Mas eu digo a você, sem nenhum medo de errar, mudar uma cultura de uma sociedade com uma lei não é fácil, leva tempo. Você pode ter certeza que nós vamos, talvez nem eu, nem todos que estão aqui, mas alguém vai estar discutindo 50 anos do Estatuto e ele ainda não foi aplicado na sua totalidade. Essa leitura assim, do Estatuto é sério que o deputado falou, porque muitas famílias, muitas pessoas fazem essa leitura errada do Estatuto, né? É como se ele fosse assim, um impositor, né? E não é bem isso, né? É importante nós lembrarmos isso que o senhor está falando, da extensão da violência.
Se nós pegar, porque existe uma imagem e uma realidade. Verdade. Se coloca, existe um fato e uma versão. Isso, se coloca como um dos principais vilões da violência no Brasil, o adolescente, em especial o adolescente pobre e negro. Mas se nós pegarmos as estatísticas, que são estatísticas muito preciosas, vou pegar só uma que é da área da saúde, que é uma das mais exatas, que é da mortalidade. Se hoje, né, em 2015, nós pegarmos as causas de mortes no Brasil, o que mata, a principal causa, principalmente a partir de 1 ano de idade, não é a questão da alimentação, não é o saneamento básico, não são as causas orgânicas, vírus, bactérias, doenças, são as mortes por violência. Ou seja, a principal causa de morte de crianças, inclusive a partir de 1 ano de idade, são as agressões, ou seja, nós estamos falando de bebês. Se a gente faz um recorte das mortes de bebês de 1 ano, a segunda causa de morte são agressões. E onde estão essas agressões? Quem são os principais autores? As pessoas que deveriam cuidar. Então, a gente percebe que existe uma injustiça muito grande ao se colocar a criança, o adolescente como autor da violência, sendo que o que a gente vê na lida do consultório, no dia a dia, ouvindo as crianças, são situações inimagináveis, coisas que você vê em filme de tortura. Então, nós precisamos desvelar essa verdade. As crianças, infelizmente, estão vivendo situações terríveis, desestruturantes. É importante nós salientarmos isso. Hoje, as pesquisas mais avançadas na área da neuropsiquiatria e da endocrinologia colocam, inclusive, que se essa violência acontece naquela fase de 0 a 5 anos e o cérebro está se formando, a violência vai afetar, inclusive, a estrutura do cérebro. Há uma mudança nas estruturas neurofisiológicas. Então, é uma questão grave. E é para o resto da vida, né? Para o resto da vida. Nós estamos ferindo, machucando e deformando nossas crianças em termos de desenvolvimento humano, desenvolvimento psíquico. Colhemos o fruto, porque nós plantamos um fruto violento e nos assustamos com a violência que o jovem aprendeu. Então, é muito importante a gente começar a se olhar e ver o que a gente faz para que as crianças fiquem tão difíceis na lida. E eu quero saber o trabalho que a rede faz em prol dessas crianças e adolescentes, que afinal de contas são adultos em formação. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O
O programa Opinião volta com o tema 25 anos de existência do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. E nós estávamos falando aqui sobre a interpretação que muitas pessoas fazem do Estatuto, apesar dele ser considerado um dos mais modernos do mundo, aprovado inclusive pela ONU. Não é aplicado, não é cumprido, e a Cida estava falando sobre essa questão, né? Alguns direitos básicos, né? A diversão, a saúde, até hoje, né, Cida, precisa de processo, às vezes, para ser cumprido. Qual é o trabalho que a rede de proteção faz a essas vítimas, no caso, não só crianças, né, adolescentes e mulheres também? Tá, eu gostaria um pouco de pegar essa parte anterior. Por que o ECA não é cumprido? Pois é. Por que o ECA não é cumprido? Ele é complicado de ler? Porque nós precisamos priorizar, inclusive no orçamento das gestões públicas, a criança e o adolescente. Se vocês pegarem o orçamento e a destinação das verbas, vocês vão observar que o custo que se tem com obras, com estrutura e infraestrutura é um, e o custo que se tem com políticas de proteção à criança, saúde, educação é outro. Então, para o Estatuto ser cumprido, precisa uma prioridade da gestão, seja do município, do estado ou da federação, na questão da infância. Sim, o respeito, né, gente? Uma lógica que tem que ser invertida. O nosso maior patrimônio enquanto comunidade, enquanto civilização, são as nossas crianças. E vocês vão pegar os menores recursos, os profissionais com menos capacitação, são destinados a cuidar o que é mais precioso da nossa sociedade, que são nossas crianças e nossos adolescentes. Então, a lógica está invertida. O Estatuto é perfeito, foi copiado por 168 países do mundo. Foi. É um patrimônio nacional que nós temos que bater no peito, falou, nós que fizemos. Foi um dos primeiros países, inclusive, a apresentar um estatuto, né? Foi em 89, numa convenção com a ONU, né? Até então, países vêm copiando o nosso estatuto, né? Nessa questão que tocou a Cida, de ter uma previsão orçamentária. Isso é não só da União, isso vem também dos estados, deputado? Isso serve em todo o território nacional. O que ocorre? Nós reunimos, viu, Cida, os presidentes de comissões atinentes à criança e adolescente da Assembleia e fundamos uma Frente Nacional de Mobilização pró-Criança e Adolescente. Nós tínhamos tramitando no Congresso Nacional uma proposta de lei que era para regulamentar os conselhos tutelares, que não eram regulamentados, e também colocar na própria lei uma previsão orçamentária para investimento, né, para gasto, para investimento na criança e adolescente. Uma lei que ia demorar 8 anos, nós conseguimos aprová-la em 1 ano e meio, pressionando lá o Congresso, os deputados todos, os conselhos tutelares foram para lá, nós conseguimos aprovar, que é a Lei 12.696, que regulamenta os conselhos tutelares e obriga os municípios, no seu orçamento anual, fazer previsão orçamentária de investimento no total de até 10%, se não me falha a memória, do orçamento do município. Então, hoje, existe essa legalidade. Nós, enquanto presidente da Comissão da Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nós temos percorrido o Estado, já andamos aproximadamente 158 municípios, fazendo com que a lei seja cumprida, sob pena de denúncia ao Ministério Público para cumprimento de uma lei federal. Então, hoje, quem não faz essa previsão, primeiro, incorre numa ilegalidade, numa improbidade administrativa, porque se ele não tem previsão, ele sequer pode pagar o conselho tutelar. Então, se ele paga o conselho tutelar sem ter uma previsão orçamentária, ele está cometendo uma improbidade administrativa. Então, nesse ponto, nós já avançamos bastante. Bom, e a ausência, gente, de um conselho tutelar, né, deputada? A gente sabe, a ausência de um conselho tutelar ou qualquer órgão que dê essa assistência pesa muito. O deputado tem viajado aí, tem constatado que vários currutelas, né, municípios pequenos, precisam recorrer a outros. E eu queria saber do Watson, quais são as sequelas, Watson, para uma criança ou para um adolescente, né, que é abusado pelo pai, pelo padrasto. A Cida falou, né, que tem um período de formação, mas no caso, assim, de um adolescente. Eu estava ouvindo vocês e fazendo uma reflexão aqui. Porque quando as pessoas falam, olha, meu pai me bateu, me colocou com 10 anos para poder
trabalhar, minha mãe me agredia, etc., eu me dei gente, bate até no peito, eu me dei gente. Então esse estatuto aí é para poder cuidar de bandido, proteger bandido, como falo. Mas a gente tem que fazer uma reflexão seguinte, essas pessoas que sofreram de violência, normalmente são pessoas tímidas ou pessoas violentas, né? Então no trânsito, ela acha que ela tem que ser o dono da rua, ela sofre diante de autoridade, né? No caso do tímido. Indivíduos que são abusados sexualmente, né? Eles sofrem por isso com a questão do próprio limite, ou casos mais sérios, eles tornam-se também abusadores, né? A forma como ele encara o outro é de propriedade, né? Indivíduos que sofreram de violência doméstica, ou eles se tornam muito violentos, porque imagine eu tenho 1,80 m, pegar essa mão minha aqui, que vocês estão vendo aqui, e pegar uma criança de 3 anos e puxar a orelha dessa criança, eu estou educando? O que eu estou fazendo? E às vezes essa criança, ela pegou um copo que eu deixei aqui, né? E ela ainda não aprendeu, como a Cida falou da questão da fisiologia, ela não aprendeu ainda a apreensão, e ela derruba esse copo. Ela tem que ser punida ou o pai e a mãe tem que ser realmente chamados, né, a atenção? E a reflexão fica assim, por que os contos de fadas chamam muita atenção à criança, né? Porque imagine a sua mãe fazendo um arroz gostoso, bem simples que eu quero dizer. É um arroz cru, tem o alho e tem o óleo. Quando ela termina de fazer esse arroz, ele é saboroso. Mas se você comer o alho separado, o óleo separado e o arroz cru, vai ser ruim. Então essa mãe, ela é o quê? Ela é a fada, Ela né? é mágica. Ela é mágica. E o pai que pega uma cadeira e suspende essa cadeira, ou pega essa criança de 2 anos e brinca com ela, esse pai, ele é o quê? Ele é o herói. Então esse herói e essa heroína espancar essa criança ou não cuidar, negligenciar, essa criança ela vai se sentir como, gente? Insegura, totalmente desprovida, e como ela vai ser um adulto na vida, né? Então nós temos essas questões dentro de nós. Por quê? Porque nós fomos criados nessa cultura que a gente que foi levantado aqui. Então essa criança, ela vai se tornar um indivíduo adulto realmente com várias sequelas. Problemáticos. E por isso que eu disse que a gente, espontaneamente, a gente não cuidou dessa forma mais adequada. E aí está o Estatuto da Criança e Adolescente, como já foi falado aí, né, um dos melhores aí do mundo, né? E eu acho que cada um de nós temos que realmente comemorar os 25 anos do Estatuto. E realmente, por isso que o Conselho de Psicologia, a gente abriu essa discussão por essa comemoração, para a questão dos desafios, porque ele não é aplicado realmente como deve ser. Bom, e o Estatuto tem 276 artigos, gente. Assim, se a gente fosse falar aqui, ia precisar de uns 4 programas, né? Mas um ponto, Cida, que eu gostaria que os 3 falassem é sobre a questão da punição, né, para o menor infrator, mas vai ter que ser daqui a pouquinho, depois do intervalo. O menor infrator, ele é considerado qual idade, no caso, que ele tem que ser punido quando é cometido um crime? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Aí. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. O programa Opinião volta com o tema 25 anos de existência do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Estamos aqui com 3 feras do assunto, que é o Adson Arantes Gama, presidente do Conselho Regional de Psicologia, o deputado Carlos Antônio, que é o presidente da Comissão da Criança e Adolescente aqui da Assembleia do Estado de Goiás, e ainda a Cida Alves, que ela representa uma rede de atenção a crianças, adolescentes e mulheres vítimas da violência. Bom, e nós, como o Estatuto é muito grande, não dá para a gente destrinchá-lo, mas alguns pontos chamam a atenção. São 276 artigos e que dão, né, o direito ao lazer, que a gente não falou, né, mas toda criança, adolescente tem direito ao lazer. Imagina, né, se a violência não está sendo cuidada direito, o lazer então fica lá em último lugar. A saúde, a proteção contra a violência. E um dos temas também que foi muito discutido no começo desse ano foi a questão da punição ao menor infrator, né, discutiu-se a redução da maioridade penal para 16 anos, ainda não foi aprovado, está tramitando. E o Estatuto diz que medidas socioeducativas devem ser aplicadas a infratores entre 12 e 18 anos, não menos que 12 anos. A Cida gostaria de falar alguma coisa sobre isso. Nesse caso, né? A criança, 12 anos, ela já é considerada adolescente. Sim, mas é importante nós entendermos a lógica da opção do Estatuto. Ou seja, o Estatuto está preocupado com esse sujeito que está em desenvolvimento. Eu não sou igual a uma criança, eu passei por fases de amadurecimento tanto psicológico, social, como neurofisiológicos diferentes. Então, essa criança, esse jovem, ele está em formação. Nessa condição, o cuidado tem que ser sempre maior. Você colocar crianças que estão em estado de formação com adultos ou com outros jovens que já estão no outro nível, isso compromete a socialização. A psicologia já provou que até os 18 anos o adolescente está em formação. Isso. Então, qual que é a proposta das medidas socioeducativas? É que num espaço protegido, com profissionais que tenham habilidades no trato com o jovem, com a criança, ele vai criar condições para que aquele jovem que cometeu uma infração se ressocialize, refazendo valores, dando suporte à família. Então, é uma lógica que tem a responsabilização pelo ato, porque ele cometeu uma infração, mas é uma lógica reparadora, no sentido não só de punir, você fez isso, agora você vai sofrer a consequência, mas que ele crie condições de refazer seus projetos de vida. Então, é uma perspectiva que não é de vingança, que não é de revide, é uma perspectiva de melhora da condição daquele ser humano para que ele volte à sociedade contribuindo com ela. Então, é uma lógica muito diferente. Está funcionando? Bem melhor do que, por exemplo, cadeia, com índice de ressocialização muito melhor. Tá bom? Não. Nós temos que melhorar muito. Aqui no Estado, deputado, inclusive, nós temos um dos piores serviços de socialização dos jovens, onde dentro dos serviços as crianças sofrem, os meninos sofrem toda forma de violação dos direitos humanos. Então, nós precisamos mudar o que está sendo feito e melhorar esse processo de ressocialização. E não propor essa coisa mentirosa, absurda, de que achar que um jovem indo para a cadeia, ele vai se reabilitar. Nós não queremos... Isso com 16, né, Cida, ainda. Isso, né? Nós queremos que essa pessoa saia melhor desse processo de reabilitação. O problema é que tem muita gente que critica e acha muito brando essa punição proposta pelo ECA. Luciano, eu digo sem medo de errar, e a Cida tem razão naquilo que diz, quem concorda em mandar jovens para a cadeia, porque acha que nunca seu filho vai cometer, né, uma infração. Primeiro ponto, é isso. Não, isso não vai acontecer com meu filho, então dane-se os outros. Agora, primeiro,
É mentirosa a colocação de que o menor não é punido. Ele é punido sim. E, aliás, como disse a Cida, em Goiás ele é mais, porque eu visito e estou presidente da CPI, que investiga a violação de direitos, de abuso sexual, adoção irregular e trabalho infantil. Nós estamos programando, inclusive, visitas nesse centro de ressocialização, e eu já visitei de maneira especial, que é da minha cidade de Anápolis. Os menores, né, os adolescentes, melhor colocando, eles são colocados em verdadeiras cadeias, né, verdadeiros presídios, celas que cabem 4 no máximo, ou 3 no máximo, tem 12. Tem 12. Inclusive chegou até a CPI denúncia de que eles são violentados sexualmente lá dentro. Então, quer dizer, quem pensa que olha, pode colocar sim menores, né, na cadeia, adolescentes na cadeia, que acha que seu filho nunca vai sofrer ou passar por uma situação dessa. Eu, certa feita, estava dando uma entrevista, né, num canal aqui de Goiânia, me perguntaram a opinião, Cida e doutor. Eu falei, eu sou contra a redução. Aí o repórter falou assim, mas o senhor está indo na contramão da sociedade. Né? Eu falei, não, porque eu não posso concordar com uma sociedade que prefere mandar jovens para a cadeia do que para um banco de faculdade. E é interessante, é complicado. Porque essa resistência, né, da sociedade. E voltando um pouco à reflexão, estou até aqui com a parte do estatuto, que coloca, olha, o adolescente pode ficar até 9 anos em medidas socioeducativas, sendo 3 anos interno, 3 anos em semi-liberdade e 3 anos em liberdade assistida, com o Estado acompanhando e ajudando a se reinserir na sociedade. Mas é isso que fala. Ou seja, essa parte recluso o Estado, só 3 anos, no caso. E aí ele vai. Né? Mas nessa, como a ideia que a Cida falou, que o Estatuto tem, que é reeducação. E num lugar o quê? Que realmente vai fazer com que esse sujeito reflita o seu modus operandi, a forma como ele encara a vida. Agora, isso está sendo feito no Estado? Não está, porque foi falado aí agora. Então, eles já são colocados ali naquele lugar sem um acompanhamento como o Estatuto da Criança e Adolescente já pregoa. Então, realmente, a gente que é lutador dessa causa, a gente tem que continuar batendo nessa tecla e colocando para a sociedade que não é dessa forma que você vai cuidar da sua criança e do seu adolescente. Alguém aqui conhece a Fundação Casa em São Paulo? A Fundação Casa, não tive a oportunidade. Ela tenta fazer um trabalho, nós tivemos a oportunidade aqui de exibir uma matéria da Fundação Casa, eles tentam fazer um trabalho dentro do estatuto, mas é difícil. Eles sofrem com a superlotação, a falta de assistência do governo, é complicado. Mas tem uma coisa que eu acho importante. Vou deixar ele falar aqui, ele está na fila aqui. Só colocar uma situação aqui. Todo mundo cobra essa questão da punição mais rigorosa ao adolescente. Só que se esquece que o adulto, quando ele pratica um homicídio e ele é condenado a 12 anos, ele fica no máximo 1 ano e 6 meses e é colocado em liberdade. Né? Vem cá, cadê a punição aos adultos então? Né? Por que o menor ele tem que ficar lá 12 anos? Né? Ou seja, pular uma etapa da sua vida, porque ele tem que ficar 12 anos. Então vamos lá, vamos ser mais rigorosos. Uma outra situação que se coloca, já me falaram isso, né? Deputado, o senhor não pode defender, os menores são aliciados pelos traficantes para venderem drogas. Então vem cá, cadê o Estado que está incompetente de prender os traficantes? Por que tem que prender os menores que são aliciados? Né? Então eu acho que quem trabalha na causa da criança e do adolescente não pode ter vergonha de fazer essa defesa, né, de ser contra a redução da maioridade penal. O problema é só para crimes hediondos, né, deputado? Que a resistência é maior. Por falar na defesa, que é uma defesa da verdade, do que é o correto, a Fundação Casa, ela tenta fazer um trabalho, tem a superlotação, mas numa lógica de proteção. Aqui nós temos um agravante nos nossos serviços de reabilitação, de reeducação dos meninos e meninas, é que muitos deles estão dentro de uma estrutura militar, sobre uma ordem e uma hierarquia militar. Você precisa, o primeiro passo, deputado, eu estou vendo a sua força, a sua luta, é nós discutirmos a saída desse sistema de reabilitação
dentro dos quartéis. Modelo que nós temos né? que ir para uma estrutura civil, com profissionais que têm todo um arcabouço de preparo teórico para cuidar desses meninos. Hoje em dia eles vão para onde, Cida? Em Anápolis. Para o quartel? Em Anápolis. Aqui em Goiânia é quartel. Em Anápolis já está sendo construído o centro de ressocialização, já está numa parte final, inclusive, muita luta lá para que isso de fato acontecesse. Eu fiz parte dessa luta com muito prazer. Então nós vamos ter esse lugar, né? Esse lugar específico para essa ressocialização. Agora, já teve uma conquista, Cida. Hoje já não existe uma interferência, embora o ambiente seja militar, mas já não existe uma interferência direta do militar no contato com os adolescentes. Eu acho que já foi uma conquista, um avanço. Mas nós vamos avançar mais. Vamos tirar esses meninos do quartel, vamos para unidades civis pequenas, o governo adequadas. Tem um planejamento de construir 5 centros em Goiás. Né? O primeiro está sendo em Anápolis, Rio Verde, Goiânia, não me recordo dos outros 2 lugares. Esses 3 lugares, eu tenho esperança que até o próximo ano nós já teremos tido condições de inaugurá-los. Afinal de contas, precisa, né, gente, de um ambiente mais leve, menos sisudo, né, do que um quartel na tentativa de recuperação. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu sei que gostariam de falar mais coisas. O deputado queria falar sobre a importância também, né, dos pais serem responsáveis e não jogar o trabalho todo para a escola, para os psicólogos. Os conselhos tutelares. Os conselhos, os pais são, sim, né, deputado, importantíssimos na formação aí da Eu acho que a gente tem que achar um mecanismo aí de voltar a imputar aos pais a responsabilidade da criação dos filhos. A educação dos filhos, a escola pode ficar perfeitamente responsável por isso. Mas a disciplina dos filhos, a cultura dos filhos em si, comportamental inclusive, ela tem que sair do lar. Né? Tem que sair daquilo que é a orientação dos próprios pais. Hoje, infelizmente, a criança sai de casa com uma roupa, se ele voltar com outra, o pai não observa, a mãe não observa, né? Ele acha que se ele comprar um videogame de última geração e deixar o menino lá 4 horas jogando, ele está criando o filho. Está longe da rua, tá né? Longe, né? Quer dizer, prender a criança em casa já é o máximo da criação. Então, eu acho que nós temos que retomar essa discussão, inclusive, se necessário for, no caso de comprovação de responsabilidade, tem que se punir os pais por isso. Tá vendo? O estatuto aí para os pais. E o estatuto prevê isso. Justamente. O estatuto da criança e adolescente. Obrigada, então, pela participação do senhor aqui, presidente da Comissão da Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa. Eu é que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, discutir uma causa tão importante que é a criança e o adolescente. Uma causa nobre, né, gente? Agradecer também a Cida Alves, que ela é representante da rede, além de psicóloga, representante da rede de atenção às crianças, adolescentes e mulheres, né? Lembrar também das mulheres vítimas da violência em Goiânia. Obrigada, viu, Cida? Obrigada. Eu queria deixar uma frase do Mandela. Ele diz que o caráter de uma sociedade é definido pela forma que se trata as crianças. Qual que será que é o nosso caráter? Como que a gente está cuidando das crianças? Nossa, é de se pensar mesmo, né? Obrigada, viu? O Adson também, presidente aí do Conselho Regional de Psicologia, pela sua participação mais uma vez, né? Já veio aqui. Quiser também fazer uma frase assim para a gente refletir, fica à vontade. Tem um teórico, filósofo, olha o nome dele, Bronfenbrenner. E isso, no século XVIII, ele falava que a sociedade ela tem ódio do novo, né, do adolescente. Eu acho que nós temos que realmente refletirmos, porque os nossos adolescentes estão prestando Enem, estão aí na vida, trabalhando. Eu acho que a gente realmente tem que parar de olhar como se a sociedade, os adolescentes estivessem perdidos. E eles não estão, viu? Lembrando que tudo começa em casa. Justamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada também por você ter nos acompanhado em casa. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.